Olá pessoal, neste experimento temos como objetivo encontrar a espectrometria óptica de emissão de uma lâmpada de mercúrio a fim de determinar o ângulo de desvio das quatro linhas mais intensas de seu espectro visível e a partir deles encontrar seu comprimento de onda. Utilizamos no experimento um espectrômetro, um prisma óptico, uma rede de difração, uma fonte de alta tensão e três lâmpadas espectrais de mercúrio, vapor d'água e nitrogênio. A fonte de luz que utilizamos é uma lâmpada de vapor de mercúrio, a qual precisa de uma fonte de alta tensão para funcionar. A quantidade de luz que entra no equipamento é controlada por uma fenda ajustável. Então, a luz passa por um sistema colimador que faz com que os raios de luz provenientes da lâmpada se tornem paralelos, e ao término desse estágio, a luz vai para a parte central do equipamento. Por fim, os feixes de luz atingem o sistema analisador, em que a luz é focalizada em um monóculo para observação a olho nu. Vale ressaltar que a retícula existente no ocular da luneta tem como função nos auxiliar a centralizar o feixe da luneta, já que a diferença entre os ângulos dos feixes é bem pequena. Para alinhar o equipamento, foi necessário dispor o sistema analisador de forma que o feixe de luz observado estivesse no centro do retículo presente no monóculo. Para essa configuração, o ângulo entre o sistema colimador e analisador foi de 179 graus. Adotamos esse ângulo como referência inicial. A seguir, será possível observar como sairá a luz após passar pelo equipamento, sendo observada a olho nu no monóculo. Durante o vídeo, nós estamos ajustando a fenda para maior e menor passagem de luz. E por consequência, a grossura do feixe aumenta e diminui. Para a observação do raio refratado pelo prisma, há necessidade de posicionar o prisma de tal forma que o feixe incidente passe pelo meio aproximado da aresta, tendo assim uma noção melhor de como será a direção do raio refratado. Uma vez posicionado o prisma corretamente, alternou-se o sistema analisador até que se fosse possível visualizar os feixes verde, amarelo e violeta separados. O próximo passo, então, é analisar novamente o sistema analisador do colimador de tal forma a obter um novo ângulo de referência. E, posteriormente, buscamos encontrar o ângulo de desvio mínimo, no qual, rotacionando o sistema analisador, seja possível observar os feixes se deslocarem até um ponto de mínimo, e então inverterem o sentido de deslocamento. Como os feixes se encontram próximos ao ponto de mínimo, posicionamos o sistema analisador próximo desse ponto. Então, procuramos posicionar cada um dos feixes observados no centro da visão do observador, anotando os seus ângulos. O ângulo do feixe verde se encontra a 46 graus, o amarelo entre 45,5 e 46 graus e o violeta a 48 graus. Obtendo o ângulo de desvio mínimo, foi possível obter o índice de refração do prisma para cada comprimento de onda lambda, isto é, cada cor observada, o que é mostrado na tabela. Ainda utilizando o prisma, determinamos seu ângulo de abertura azão pela medida do ângulo azinho entre as reflexões do feixe colimado nas duas faces do prisma, sendo que o ângulo azinho é igual ao azão dividido por 2. O ângulo azinho encontrado foi de 120 graus, portanto, o ângulo azão é de 60 graus, o que era esperado, visto que o prisma tem a base no formato de um triângulo equilátero. Para a rede de difração, mantemos o sistema colimador e analisador distante de 180 graus. Então, alternamos o ângulo do observador a fim de observar diferentes padrões de cores. Considerando que a quantidade de cores está relacionada à quantização de energia dos elétrons, isso é, quanto o elétron recebe uma dada quantidade de energia, pacote de energia, e ele salta para camadas superiores e específicos da eletrosfera, ao retornar, ele libera fótons em forma de luz visível, que podem ser observados com melhor precisão na rede de difração. Vale lembrar que foi necessário garantir que a rede de difração se encontrasse perpendicular ao feixe, para que a análise não fosse incorreta. Garantimos que a rede estava perpendicular ao colocar o sistema colimador e o analisador a 180 graus e encontrar o feixe de luz do mercúrio no centro do monóculo. Neste experimento, o ângulo de referência utilizado foi de 177 graus, sendo que as medidas para as cores foram 196,
193, 197 e 197,6 graus para as cores verde, roxo, amarelo 1 e amarelo 2, respectivamente. Como deseja-se encontrar o comprimento de onda de cada uma das cores, foi necessário obter a constante da rede de difração e, para tal, utilizamos a fórmula a seguir, que é D seno θ igual a N lambda. Para este caso, N é considerado igual a 1 e D nos dá a constante da rede de difração. Sabendo que o comprimento de onda do feixe verde é de 546,1 nanômetros, pode-se obter a constante da rede de difração. Com a constante da rede de difração e sabendo quais são os desvios angulares de cada feixe luminoso, foi possível obter o comprimento de onda de cada uma das cores. Para a roxa, seria de 462,3 nanômetros e para a amarela estaria entre 573,7 e 590,2 nanômetros, tendo 582 nanômetros na média. Além de ser possível montar o gráfico de calibração do espectrômetro e de um índice de refração do prisma para cada comprimento de onda de cada cor. Fizemos também um experimento extra de observar feixes luminosos provenientes das lâmpadas de vapor d'água e de nitrogênio. Vimos que para cada lâmpada havia um diferente espectro produzido. Isso ocorre porque elementos diferentes possuem distribuições eletrônicas diferentes. A luz é emitida quando um elétron de uma camada de maior energia muda para uma de menor energia, liberando um fóton no processo. Concluímos então que o espectro observado é uma função dos níveis de energia possíveis e específicos que os elétrons podem assumir para determinado elemento. Esta é a lâmpada de nitrogênio e seu espectro de cores. Essa é a lâmpada de vapor d'água e seu espectro de cores.